Atos, capítulo de número 1, verso de número 4 até o verso de número 9. Nos diz assim a palavra de Deus: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Quem diz amém por isso? Queridos, o tema geral deste congresso é fortalecidos pelo poder. Entretanto, foi-nos passado um subtema para que pudesse ser desenvolvido nesta noite, e o subtema que foi nos passado foi poder para proclamar, ou melhor dizendo, poder para testemunhar. Repita comigo, por favor: poder para testemunhar. E o versículo chave ou versículo base está em Atos 1:8, que gostaria de reler com a igreja. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. É preciso lembrarmos que os discípulos estão diante do maior desafio de suas vidas. E que desafio é esse? O desafio de dar continuidade à obra que o Senhor havia confiado em suas mãos. Entretanto, eles devem continuar esta grande obra sem a presença física do Mestre. E isso é um grande desafio para eles. Aquele que outrora os guiou, os ensinou, os corrigiu, os motivou a prosseguir, agora está de retorno aos céus, e com certeza este momento não foi nada fácil para os discípulos. Porém, é preciso dizer que a ascensão de Jesus aos céus nos revela pelo menos duas grandes verdades. A ascensão de Jesus, em primeiro lugar, nos revela que ele não falhou em cumprir a sua missão de salvar e buscar aqueles que se haviam perdido. Em segundo lugar, além da ascensão de Jesus demonstrar que ele não falhou na obra da salvação, a ascensão de Cristo também nos mostra que ele não falhou em preparar homens para dar continuidade àquilo que ele mesmo havia começado. Jesus, ele não terceirizou em momento algum o treinamento dos 12 discípulos. Foi ele mesmo quem se encarregou de moldá-los, de prepará-los,
de deixá-los prontos e torná-los suas testemunhas. Jesus poderia ter os revestidos de poder naquele mesmo dia que ele retornou aos céus, mas ele não faz isso. Mas por que ele não faz isso? Porque ele orienta os discípulos que fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus está testando a obediência dos seus discípulos e ao mesmo tempo lhes ensinando o processo da espera. Diga comigo, o processo da espera. Aleluia. E o processo da espera era algo muito comum no treinamento dos 12. Jesus nunca fazia algo de forma rápida, ligeira. Ele sempre, quando se trata de treinamento de pessoas, ele sempre usava uma ferramenta chamada de tempo. Por quê? Porque Jesus sabe que o tempo, ele é responsável por gerar amadurecimento. O tempo é responsável por gerar aprendizagem, aperfeiçoamento e produzir marcas. Por isso, antes de enviá-los como suas testemunhas de suas obras e testemunhas da sua ressurreição, Jesus usou o tempo do seu ministério que ele teve ao lado dos discípulos para lhes preparar, lhes dando ensinamentos profundos, experiências práticas e os aprofundando na comunhão para usá-los no tempo certo. Olha para quem está do teu lado e diz assim: vai chegar teu tempo. Enquanto isso, deixa Jesus te ensinar o que Ele quer te ensinar. E é justamente sobre isso que quero falar nesta noite. Sobre as fases da preparação dos discípulos para se tornarem testemunhas fortalecidas pelo poder. Aleluia. Diga comigo, as fases da preparação dos discípulos para se tornarem testemunhas fortalecidas pelo poder. Antes de falarmos dessas fases, é preciso relembrarmos o encontro, ou melhor dizendo, o primeiro contato dos discípulos com Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 1, versículo de número 35, nos diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. Observe que o primeiro contato dos discípulos com Jesus inicia-se a partir do testemunho de João Batista. Observe que a mensagem de João, ela foi tão poderosa que levou os discípulos a abandonar o próprio João e seguir a Jesus. Eles são discípulos de João, mas quando João
fala sobre Jesus. E detalhe, o que atraiu os discípulos, e os discípulos não foram atraídos pelo que Jesus fazia ou pelo que Jesus podia fazer. A mensagem de João foi cristocêntrica. Ele apresenta a pessoa de Cristo. Os discípulos são atraídos não pelo que Jesus podia fazer, eles são atraídos por quem Jesus é. Além da mensagem impactá-los e atraí-los para o Cordeiro, a mensagem gerou sede neles de se aproximar de Jesus. E eu tenho aprendido algo, irmãos, que somente verdadeiras pregações podem gerar verdadeiras conversões. E a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco é a igreja do livro. Quem confirma isso, levante a mão e dê glória para Jesus. Esses discípulos são tão impactados por estarem com Jesus, porque a Bíblia diz que eles passaram aquele dia com Jesus. E quem passa um dia com Jesus nunca mais é o mesmo. Irmão, passar um dia com Jesus e continuar a mesma coisa, eu duvido. Quem passa tempo com Jesus, Jesus começa a gerar dentro dele o que ele não tinha. Quantos estão aqui na presença de Jesus? Aleluia. Esse momento que eles passam com o Mestre, a hora vai se passando. Só tem dois: João é o discípulo oculto e André está com Jesus. E quando eles estão com Jesus, começa a gerar algo neles que deve ser gerado nas testemunhas. O que é que gera no coração de alguém que passa tempo com Jesus? Desejo de falar de Jesus para outros. Enquanto Jesus fala para André, André diz: é ele, só pode ser ele. É aquele que João Batista disse que já estava no meio de nós, que era maior do que ele. Foi João que disse para mim que batizava com água, mas ele batizava com Espírito Santo. É ele que os profetas profetizaram. É ele. E eu preciso compartilhar essa mensagem. Eu vou para casa. Uma hora dessa eu acho que Pedro já largou da pesca. Eu vou encontrar com meu irmão. Ô Pedro! Ei Pedro, eu tenho algo para te dizer, tu não sabe. O que foi, André? Achamos ele, Pedro. Quem foi que tu achaste? Aquele que João Batista disse que já estava no meio de nós. Eu sabia que encontraria Pedro. Eu sabia que iria achá-lo. Ele já está há 30 anos no nosso meio e eu ainda não o conhecia. Quem é André? Achamos o Messias. Ele está no nosso meio, Pedro. Eita. A melhor coisa que tem é se encontrar com Jesus. Pedro, tu vem comigo, Pedro. Eu vou. Tu vai mesmo? Eu vou. Vem. Mas pelo visto, por causa da conversa que eu tive com ele, eu já acho que antes de tu conhecer ele, ele já te conhece. Quando Pedro chegou na presença de Jesus, Jesus disse: tu és Simão, tu não me conhece, mas eu te conheço. Mas a partir de hoje teu nome vai ser Cefas, teu nome vai ser Pedro. Pedro disse: isso é mistério, é muita revelação. Jesus disse: peraí que eu comecei agora. Eu vou preparar vocês. Tem homens na minha mente e eles farão parte de um grande projeto, e eu vou atrás deles. Jesus disse: eu vou lá, Pedro, na tua terra. Eu vou dar uma passeada lá na Galileia, porque tem uns homens lá. Para quem está lá no sul de Israel, para aqueles que estão lá em Jerusalém, os galileus não servem para nada. Mas eu vou atrás dos galileus. Eu vou buscar os galileus. Eu vou investir nos galileus. Os galileus são indoutos, mas eu invisto, eu capacito, eu preparo para fazer a minha obra.
Levanta a mão, Galileu, levanta a mão, Galileu. Ninguém te escolheria, ninguém te chamaria, teu nome não estava nem na lista, mas Jeová disse: eu quero ele, eu quero ela, eu vou escolher para fazer a minha obra. Levanta a mão, Galileu. E ele acha Filipe. Olha, irmão, não precisa correr, não precisa querer ficar na frente para ser visto. É Jesus que acha. Pode se esconder por trás das bagagens, Jeová vai lhe achar. Pode se esconder dentro do porão, Jeová vai lhe achar. E ele já está procurando alguém aqui e está dizendo: achei Davi, achei Davi, achei Davi. Ele não dá viagem perdida, ele não dá viagem perdida, ele não dá viagem perdida. E a Bíblia diz, aleluia, no dia seguinte que Jesus ia a Galileia e achou a Filipe, disse-lhe: segue-me. Ai, meu, eu tenho que pregar pelo menos umas 2 horas para vir uma vida. E olhe lá, mas a mensagem de Jesus era curta. Vem. Vem. Quando ele dizia vem, as algemas, pá. Quando ele dizia vem, a ti como um tri revalar sorebequento ramácia. Aleluia. Satanás disse assim: vou prender Mateus nos negócios. O coração de Mateus está no dinheiro. Aí Jesus: espera aí que eu vou passar lá na coletoria. Quando Jesus passou na coletoria, estava cheio de dinheiro. Jeová disse: deixa o dinheiro e vem. Ele disse: eu deixo tudo para te seguir, porque é melhor estar contigo. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Faz barulho de glória. Deixa eu ouvir o barulho de glória. O Deus que escolhe os improváveis, Ele está aqui nesse ginásio nesta noite. Ele achou o filho. Quando Filipe se encontrou com ele, disse: eu preciso chamar Natanael. O evangelho contagia, irmão. Eu estava, pastor, me permita, orando essa semana, com um pensamento aqui, e fiquei me lembrando e pensando comigo. Eu não conheço outro pastor presidente. Eu só tive como pastor presidente o pastor Ailton. Eu sou filho do ministério do pastor. Mas eu fiquei pensando: Senhor, um evento tão grande como esse, como a igreja cresceu. Se colocar no templo central, lota. Se botar no Geraldão, lota. Se botar na arena, lota também. E eu fiquei pensando: o que é que Jesus disse ao pastor Zé Amaro, ao pastor Zé Leôncio, quando a igreja estava começando a crescer? Eles nem imaginavam que isso aqui estava, mas eles sabiam, eu tenho toda a certeza, porque o Deus das alianças mostrou, revelou e disse: eu vou fazer o povo crescer, eu vou fazer o povo crescer. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Levanta a mão, levanta a mão. Olha aí o que Deus faz nesse estado, porque o evangelho contagia. Filipe vai buscar Natanael. Quando Jesus se encontra com Natanael, traz revelações para a vida deles. E a partir deste momento, aleluia,
eles passam a ser seguidores de Jesus. Oh, aleluia. É nesse momento que eles passam a seguir ao Mestre. Não passava na mente de Pedro que um dia ele estaria pregando e 3.000 almas ia se converter. Não passou na mente de João que ele ia escutar as batidas do coração de Jesus. O começo é assim. Ele chama e a gente só vai. E no meio do caminho ele vai fazendo as surpresas. Eu nunca imaginei estar pregando aqui. Eu tinha 14 anos quando eu participei do meu primeiro congresso. Eu me lembro até o nome do pregador. Eu me lembro até a mensagem. Mas quase 20 anos se passaram. Se me perguntasse isso há 20 anos atrás, eu nunca tinha concebido isso na minha mente. Mas porque no começo é assim. No meio do caminho Jesus vai fazendo as surpresas. E por que eu estou dizendo isso? É para me exaltar, para tocar trombeta, longe de mim tal coisa. Eu estou dizendo isso para motivar essa geração e dizer: o Deus dessa igreja é fiel. Hoje tu estás aí, mas amanhã Ele pode te usar aqui. Meu pai nem crente é. Mas quando eu era jovenzinho, Deus me mostrava o meu pastor, e ele estava lá de lado do púlpito do tempo central. Eu estava sem terno, sem gravata. Era Deus me dizendo: você ainda não está pronto. E o meu pastor me chamava e dizia assim: se prepare, porque eu vou botar você para pregar. Se prepare, que eu vou botar você para pregar. Se prepare, que eu vou botar você para pregar. Tem gente aí que está cheio de promessa, e o tempo está passando e parece que não vai se cumprir. Mas Jesus está te dizendo: vai chegar o tempo, Galileu, espera. Nerecando era dobra na obra sombra. Está descendo a unção do Espírito aqui. Quem abrir a boca vai receber. Jesus nem vai abrir a torneira grande, nem vai quebrar o cano. Ele vai abrir as comportas. Ele vai quebrar as barragens. Olha o rio de Deus descendo. Olha o rio de Deus descendo. Olha o rio de Deus descendo. Quem abrir a boca vai receber. Jesus vai batizar antes de chamar para batizar. Recebe, 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 recebe. Abre a boca e adora. Ele chama quem quer. Ele não pergunta a opinião de ninguém. Ele chamou os discípulos e os tornou seus seguidores. Mas esses homens estavam ainda com os corações divididos. Como assim, irmão Agnes? Sim, o coração deles ainda estavam divididos.
entre seguir ao Mestre e viver os seus negócios. Mas Jesus então, irmãos, decide não só torná-los seus seguidores, mas também os seus discípulos. E eu preciso dizer que o que diferencia um seguidor para um discípulo é o tamanho do seu compromisso com o Mestre. Esses homens ainda estão com seus corações divididos, e a gente vê isso. Abra sua Bíblia, Marcos, por favor. Jesus já os havia chamado, mas precisa chamá-los outra vez. Marcos capítulo 1, versículo 14. Nos diz assim a palavra de Deus: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu quem, irmãos? E quem? E André, aqueles que já eram seus seguidores, que lançavam a rede ao mar, pois era o quê? E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Olhe para cá. As testemunhas de Cristo não podem ter seus corações divididos. Um grande homem de Deus chamado Oswald Smith, em seu livro O Homem que Deus Usa, ele escreveu algo interessante que eu gostaria de compartilhar. Ele disse que o homem que Deus usa tem um só propósito na vida, pois um coração dividido nunca poderá ficar completamente satisfeito. O coração dos discípulos estão divididos, mas Jesus então não os quer apenas como seus seguidores, mas os quer como seus discípulos. Entenda isso aqui. Quando Jesus os tira do ambiente da distração que dividia os seus corações, Jesus os convida para iniciarem um processo de preparo, para que se tornem pescadores de homens, ganhadores de almas, testemunhas de Cristo. Para que eles se tornem as testemunhas de Jesus, eles precisam se submeter ao treinamento intensivo do Mestre. Jesus não poderá usá-los e enviá-los como suas testemunhas antes de imprimir neles as marcas que uma testemunha de Jesus precisa ter. E essas marcas não serão obtidas da noite para o dia. O que é que vai acontecer? Cristo os forjará, os preparará, os moldará, para que após isso eles estejam aptos para serem instrumentos do reino de Deus. Diga assim comigo: o preparo dos discípulos foi marcado por fases. E em cada fase desse treinamento, eles receberam as marcas que as testemunhas de Jesus precisam ter. E qual foi a primeira fase da vida dos discípulos? Diga assim comigo, bem forte: a fase da forja. Essa fase da forja tinha como objetivo transformar o caráter dos discípulos através das matérias do reino, para que eles se tornassem parecidos com Jesus. Olha aqui, Jesus não vai usar uma geração que não se parece com ele. Eu vou dizer de novo:
Jesus não vai usar uma geração que não se parece com Ele. E é por isso que Jesus vai transformar os discípulos, para conformá-los à sua semelhança. E o que é que Jesus vai fazer? Qual a ferramenta que Jesus vai usar? Diga assim comigo: o ensino. Porque o que transforma caráter é o ensino da palavra. Aí Jesus disse: vem para perto que eu vou dar aula, porque eu sou professor e eu digo para vocês: aprendei de mim. Jesus tem tanta coisa para te ensinar. Tu não sabe perdoar, mas Ele vai te ensinar a perdoar. Não, eu vou dizer. Tu não sabe perdoar, mas Ele vai te ensinar a perdoar. Tu tem dificuldade de ser humilde, Ele está te dizendo: eu também vou te ensinar a ser humilde. Aprendei de mim que sou manso e sou humilde. Jesus vai te ensinar as matérias do reino. Não, tu não ouviu isso não. Eu vou dizer de novo para ver se dá pelo menos um glória. Jesus vai te ensinar as matérias do reino. O desejo de Jesus é que seus discípulos pensem, hajam e vivam como Ele. Além disso, eles devem se assemelhar a Ele em caráter, em amor, em humildade, em misericórdia, em pureza, em mansidão, em fé, em missão e em entrega. Lucas capítulo 6, versículo 40, Jesus disse assim: o discípulo não está acima de seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. João capítulo 13, versículo 15, Jesus disse: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus deu grandes ensinamentos para conformar os discípulos à sua imagem, à sua semelhança. Jesus os ensinou sobre ter uma conduta diferente do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Jesus os ensinou sobre o perdão. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22: perdoem 70 vezes 7, ou seja, o perdão devia ser constante, sem limites, como reflexo da graça de Deus. Jesus lhes ensinou sobre o amor, porque o amor deveria ser a base da vida e das missões dos discípulos. Mateus 22, versículo 37 ao 39: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E eu preciso dizer para nós aqui, irmãos, que o desejo de Deus... Ô irmão Agnes, qual é o plano de Deus para a minha vida? Quer saber? Que tu se pareça com Jesus. Não, irmão, eu quero saber da minha chamada. Não, a tua chamada é essa: ser parecido com Jesus. As demais coisas vão ser acrescentadas. A prioridade é essa: parecer com Jesus. Deixa eu ver, onde estão as testemunhas de Cristo aqui nesta noite? Queridos irmãos, o desejo de Deus para nós não é só que tenhamos o caráter de Cristo impresso em nossa vida e que sejamos semelhantes a Ele no caráter apenas. O desejo de Deus para nós é que, além de nos assemelharmos ao seu Filho em caráter, devemos nos assemelhar ao seu Filho no sentimento. Olha para cá. Paulo disse assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. E eu preciso que você redobre a atenção aqui agora.
Sabe por quê? Porque o sentimento de Jesus é que o fez diferente. E qual era o sentimento de Jesus, irmão Agnes? O sentimento de submissão à vontade do Pai, independente do preço a ser pago. Está ouvindo? Qual era o sentimento de Jesus? O sentimento de submissão ao Pai, independente do preço a ser pago. Sabe o que Deus quer para a gente? Que a gente tenha um coração semelhante ao de Jesus, que se submeta à vontade do Pai, independente do preço. Oh, glória! Deus procura alguém que tem um coração como o de Jesus, um coração incendiado por missões, por evangelismo, pelo reino, a ponto de abrir mão dos seus planos e projetos para viver os projetos de Deus. Deus procura alguém que se entregue com oferta no seu altar para serem consumidos como papel pelo fogo. Deus procura alguém que chore pelas almas, que se derramem no altar como oferta de oblação, que digam a Deus: eu me gastarei, me deixarei gastar. Deus não procura ouro, Deus não procura prata, Deus procura alguém disposto a se entregar a Ele. Estás disposto? Ei. Está disposto a se submeter independente do preço? Tem certeza que queres ter o sentimento de Cristo? E se Deus quiser te ferir, como feriu a Cristo? E se Ele quiser te moer, como moeu a Cristo? E se Ele quiser usar tuas feridas para curar as nações? E se Ele quiser te levar para longe? E se Ele disser: abre mão para viver o meu projeto? E se Ele disser: deixa teu coração na minha mão, para eu enterrar ele no lugar que eu quero te levar? Se Ele precisar do teu tempo, e se Ele precisar das tuas noites, e se Ele disser: abra mão de tudo para viver o meu projeto, levante a mão. As nações estão enfermas, mas há bálsamo em Gileade. Deus levantará nessa geração carregadores de bálsamos nesse congresso, para levar bálsamo para Pernambuco, para o Brasil e para as nações. Levante a mão para receber.
Deus está levantando neste congresso carregadores de bálsamo para levar a mensagem, para curar as nações. Receba hoje esse presente do Espírito. Olha o Espírito te presenteando com esse vaso de bálsamo e te dizendo: eu te firo, mas te uso. Eu te firo, mas curo aqueles que eu quero curar. Vai te custar tudo, te diz o Senhor. Vai te custar amigos. Vai te custar aplausos. Vai ter dias de perseguição, de angústia. Mas parecer com Jesus é isso. É não ter onde reclinar a cabeça. Elemento anachu elia mondiada canto amar. Nuregedeler yantri Lobra na yodergia, lobra sombra ergia. Assim te diz o Senhor: enquanto eu te uso para curar, eu mesmo te curo. Enquanto eu te uso para curar, eu mesmo te curo. Enquanto eu te uso para ministrar, eu mesmo te ministro. Enquanto eu te uso para socorrer, eu mesmo te socorro. Senhor, eu faço, mas quem faz por mim, te diz o Senhor, eu faço por ti. Eu sou o teu ajudador. Sou eu quem socorro meus escolhidos. Semelhantes a Cristo. Oh, aleluia. 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 Receba o bálsamo que está descendo das montanhas de Deus. Receba o bálsamo que está descendo das montanhas de Deus. Receba o bálsamo que está descendo das montanhas de Deus. Chegasse aqui com teu coração ferido e o Senhor está te dizendo: eu não quero que você fique assim. Eu não poderei te usar para curar se essa ferida estar aberta aí dentro de ti. Eu vou te curar, eu vou te sarar, eu vou tratar contigo. Mas Jesus quer lhe levar para a próxima fase. A fase das experiências. Olha como a brisa de Deus está aqui. No quebrantamento. O Espírito está rendendo pessoas hoje aqui à sua vontade. Resistências estão sendo quebradas. Deus vai tirar um sim da boca de muitos hoje aqui. Tu dissesse: não quero, não faço, não é meu querer, não é minha vontade. Mas Deus está te dizendo: eu sei tirar um sim da tua boca. Eu sei tirar um sim dos teus lábios. Eu sei te render a minha vontade. Aleluia. Mas Jesus os chama para uma nova fase. A fase das experiências. E eu vou correr por causa do tempo. Jesus os dá experiências, porque elas são indispensáveis para aqueles que querem ser fortalecidos pelo poder e testemunhar com ousadia.
Minha geração não pode ser uma geração sem experiência com quem nos chamou. Como vamos falar de alguém que não conhecemos? Como vamos falar de alguém que nós não passamos tempos com ele? Como vamos falar de alguém que nem a sua voz entendemos e nem a conhecemos? Testemunhas sem experiência não são testemunhas. Além das testemunhas parecerem com Jesus, tem experiência com Ele. Porque são as experiências que faz a gente ficar com o pé no chão quando o negócio aperta. Porque testemunha é Marte, é sofrimento, é dor. E se não tiver intimidade, corre, abandona, larga a cruz. Aí por isso Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Caminhe comigo. Eu vou na frente e você vai atrás. Eu chego primeiro, depois tu chega. Eu piso, depois tu pisa. Eu vou na frente, e como eu vou na frente, eu garanto a tua chegada. Eu vou na frente, e como eu vou na frente, eu garanto o teu futuro. Eu vou na frente, e como eu vou na frente, eu te defendo. Eu vou na frente, e como eu vou na frente, eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. Como eu vou na frente, tu vai carregando a cruz, eu despedaço os grilhões, eu despedaço os ferrões, eu despedaço aos portões. Vai ter luta, vai ter angústia, vai ter chicote, vai ter espinho, vai ter açoite, vai ter abandono, vai ter decepção, vai ter tristeza, mas também tem as experiências, tem as revelações na tenda, tem. E quando tem, ele vem e bota a mão assim, ó. E meu amigo, se alegre. Eu não disse a você que o caminho não ia ser fácil. Eu não lhe disse que ia ter resistência, que ia ter oposição. Foi, Senhor, mas eu estou ferido, eu estou sem força, eu estou desanimado. Me dê a mão, venha para os meus braços. Jesus estava no Getsemane, orando, suando sangue, o anjo desceu. Ficou do lado dele e começou a confortá-lo. Suporta, daqui a pouco termina, tu vai vencer. Sente o consolo do Espírito. Sente. Receba um abraço, receba aí no grande coral um abraço do Espírito, um abraço de quem lhe chamou, um abraço de quem lhe chamou. Receber um abraço de outra testemunha é uma coisa, mas receber abraço de quem lhe chamou para testemunhar é diferente. Abre teus braços assim, se tu crê, abre teus braços, mas não é para receber não, é assim.
abre os braços para abraçar. Agora fecha, recebe um abraço de quem te chamou, recebe um abraço de quem te chamou. Ela está te dizendo: eu sou teu amigo das horas incertas. Tu vai voltar a pregar, vai. Tu vai voltar a fazer a obra. Tu vai pegar aquele terno que tu guardou, que dissesse que nunca mais ia usar. Tu vai botar ele de novo. Tu vai pegar aquela caderneta de esboço e vai voltar a escrever. Vai. Jeová vai voltar a te dar tema. Jeová vai voltar a te dar mensagem. Tu vai voltar a sair a campo. Tu vai voltar a orar. Nem orar tu quer mais, porque tu resiste. Porque tu sabe que quando tu entra no altar, a chama da chamada aquece teu coração de novo. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu vou curar tuas decepções, eu vou curar tuas frustrações, porque eu te darei experiência com o meu consolo. Eu te darei experiência. Quando Paulo foi pregar, meu pastor, lá em Filipe, bateram, por causa de uma alma. Mas Paulo não reclamou, Paulo não murmurou. Por quê? Experiência, intimidade, comunhão. Ele sabia quem tinha dito a ele: atravessa a Macedônia. Mas depois que ele apanha, Jeová abre as prisões, e o homem pelo qual ele sofreu: ô rapaz, vamos lá em casa, que eu vou lavar os teus vergões. Paulo sofreu para ganhar aquela alma, mas aquela alma foi instrumento de cura para Paulo. Venha cá, Paulo, me dê aqui suas costas. Bálsamo. Eita, como o Espírito está curando as feridas dos chamados hoje aqui. Eu vou terminar. A primeira marca de uma testemunha é se parecer com Jesus. A segunda marca de uma testemunha é ter experiências que geram intimidade. Mas a terceira marca de uma testemunha é a ousadia. E a ousadia se recebe com o poder de Deus. Levanta a mão para adorar. Levante a mão para glorificar. Tu não serás mais o mesmo. Deus te fortalecerá com o poder dele. Jesus já havia dado poder aos discípulos. Lucas capítulo 9. Aleluia. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes
virtude e o que? Poder. Sobre todos os demônios. E para curar enfermidades, enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Os discípulos já haviam recebido um vislumbre do poder de Deus em suas vidas. Mas esse poder de Lucas 9 não é a mesma característica do poder de Atos 2. Não é poder diferente, mas o que diferencia o poder de Lucas 9 e o poder de Atos 2 não é a qualidade do poder, mas a quantidade do poder. Em Lucas, Jesus goteja poder. Em Atos, Jesus derrama poder. Em Lucas, o poder é limitado. Em Atos, o poder é sem limite. Em Lucas, o poder é intermitente, momentâneo. Em Atos, o poder é permanente e cotidiano. Em Lucas, o poder atua em limites geográficos da Galileia. Em Atos, o poder ultrapassa as fronteiras. Em Lucas, é um vislumbre do poder. Em Atos, é a vivência com o poder. Em Lucas, eles estão treinados. Em Atos, eles estão preparados. Em Lucas, eles recebem poder. Em Atos, eles recebem a presença. Em Lucas, eles estão enfraquecidos, mas em Atos, eles são fortalecidos. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. E depois que a igreja tem experiência com o poder, nunca mais é a mesma. O Pedro de Lucas nega, tem medo, é fraco, é tímido. Mas o Pedro de Atos se levanta e prega com ousadia. E quando ele começou a pregar, chamaram alguém assim, disseram assim: quem são esses? Em nome de quem eles fazem essas coisas? Mas diz a palavra de Deus, Atos capítulo 4, versículo 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo, de modo como foi curado, seja conhecido entre vós, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que veio e vós o crucificastes, que Deus o ressuscitou dos mortos, em nome dele é que fazemos essas coisas. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informado que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. A igreja que anda com Jesus parece com Ele, tem intimidade com Ele e desfruta do seu poder.